No nosso estudo sobre os metais alquímicos, hoje nós vamos abordar o ferro. Trazer para vocês aquilo que ele significa na nossa vida interna e externa. Quando esse ferro está bem aspectado, ele faz uma boa ferramenta para você utilizar na lapidação do seu ser, e quando esse ferro não está bem aspectado, ele na verdade só está destruindo a sua grande obra. É importante que a gente preste muita atenção no ferro para que a gente possa entender que ferramentas nós vamos utilizar de maneira intelectiva, mas também um pouco prática, na nossa grande obra. Para que a gente comece a entender os aspectos relacionados ao ferro, nós gostamos sempre de fazer um estudo comparado. Então, relacionado aos elementos, o ferro está mais próximo do ar. É claro que não é o mesmo símbolo, não tem exatamente as mesmas coisas, mas a gente pode entender dessa maneira para auxiliar a nossa compreensão. E fazendo uma comparação com a árvore da vida, ele estaria associado à esfera de Gevurah. E quando a gente pensa nos aspectos relacionados ao ferro e como ele pode ou não estar bem aspectado em nossa vida e na sociedade, a gente tem que tomar um certo cuidado na análise. Porque hoje em dia, na era da informação, com a internet... Da informação. Exatamente. É muito fácil admirar alguém que tem o ferro muito mal aspectado, achando que aquele ferro está plenamente em seu esplendor. Tem uns leões por aí que reluzem, mas... Exatamente. O que isso significa? Nós falamos que o ferro está relacionado ao ar, portanto, ao conhecimento, à comunicação, ao estudo, às habilidades mentais como um todo. E talvez vocês conheçam pessoas ou tenham ouvido falar de pessoas que têm um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. E hoje em dia, como eu disse, isso é muito valorizado, porque não importa se você realmente sabe aquelas coisas, importa se você parece saber. Porque no fim das contas, a maioria das pessoas não sabe muito sobre muita coisa. É o famoso marketing, né? Exatamente. Então, se você vê alguém falando com confiança e você não sabe sobre aquele assunto, parece que ela sabe muito, logo parece que ela passa muita autoridade. E para a pessoa que tem o ferro mal aspectado dentro de si, já fica a dica para vocês e para as pessoas que estão ao redor também, inclusive para nós. Às vezes nós de fato temos um conhecimento aprofundado sobre uma coisa, mas isso não significa que esse conhecimento se transfere automaticamente para todas as coisas. Isso não significa que nós temos propriedade para falar muito bem sobre todas as coisas. E é preciso que a gente analise se no nosso discurso a gente procura desvalorizar ou colocar à parte as coisas que as outras pessoas trazem, as informações, as capacidades intelectuais que as outras pessoas têm, para reforçar algo que está dentro de nós ou para acreditar que nós de fato somos algo que nós às vezes não somos. A gente por vezes cai na falácia de acreditar que por parecermos que conhecemos mais, que sabemos mais, nós seremos mais valorizados, nós seremos mais amados, nós teremos mais status. Isso não é verdade. Talvez num primeiro momento isso até chegue até nós, mas é transitório, é vazio, porque esse valor não é de fato nosso, e as pessoas que enxergam isso como algo valoroso, daqui a pouco vão prestar atenção em outra coisa, porque o ar também tem essa característica, ele muda a todo momento, ele está sempre em movimento, e se isso não está vinculado a algo que é verdadeiro, esse conhecimento que não é nosso vai embora, essas relações e comunicações que nós construímos com os outros através de um ferro mal aspectado também vão embora, e a gente no fim das contas não consegue construir nada, porque, mais uma vez, esse ar, esse ferro não está vinculado a algo sagrado. Logo, ele não traz o intelecto, ele não traz as informações que, de fato, modificam a realidade. Ele somente cria barulho, ele somente cria fake news, ele somente cria distorções e desequilíbrios, tanto na sociedade quanto naquilo que acontece dentro da gente. O João ele mencionou uma coisa que a gente já falou em outros vídeos, né, mas que vale a pena ressaltar, que é a ideia justamente da figura de autoridade, né? Muitas das vezes você desenvolve na sua vida, em algum aspecto da sua vida, uma posição de figura de autoridade. Talvez você seja no seu emprego o chefe do seu departamento, né, o chefe daquele setor, e aí você, por ser uma figura de autoridade naquele contexto, você acha que você é uma figura de autoridade em todos os contextos, e você sente que você deve ser uma figura de autoridade em todos os contextos. Então, ali as pessoas confiam em mim, ali as pessoas dependem de mim, ali eu sou a voz da razão, então eu vou ser a voz da razão em todos os lugares. E caímos justamente nesse engano
que o João disse, né, de não sabermos o nosso lugar, de não saber aonde se colocar onde o nosso ferro alcança, vamos colocar ali, né? Qual é o grau de lapidação que aquele nosso ferro está naquele momento. E é muito interessante porque por mais que o ferro, como o João disse, esteja relacionado ao ar, esteja relacionado às questões de intelecto, do conhecimento, isso não significa que para você ter um ferro bem aspectado, você precisa ser conhecedor de todas as coisas ou ser um grande conhecedor de alguma coisa. Não. Ter um ferro bem aspectado significa você ter uma postura correta diante das situações da vida que geram conhecimento. Como assim? Uma pessoa com um ferro bem aspectado, ela vai ser uma pessoa que vai estar sempre apta e vai estar sempre aberta e sempre interessada em saber as coisas genuinamente. Ela não vai ser uma pessoa que vai estar interessada em impor a sua opinião ou impor a sua verdade. Não, ela vai ser uma pessoa que vai estar interessada na verdade. Basicamente é como se fosse, o ferro seria talvez o metal do filósofo, né? Porque é aquele que busca a verdade independente de onde ela esteja, independente se ela vai ser minha, se ela vai ser sua, se ela vai ser nossa, ele apenas busca aquilo que é verdadeiro. Uma pessoa que tem esse ferro bem aspectado, ela vai ter essa característica, ela vai ter esse comportamento, ela vai ser uma pessoa sempre aberta ao diálogo, sempre aberta à dialética, ela vai ser uma pessoa que vai estar sempre querendo entender as coisas, mesmo que isso vá contra aquilo que ela entendia como sendo a verdade. Que, em contraparte, né, João também mencionou, mas vale ressaltar um pouco aqui também, que em contraparte, uma pessoa que não tem esse ferro bem aspectado, ela às vezes pode parecer muito inteligente, ou seja, para os olhos dos outros ela pode parecer que é muito bem aspectada, mas na verdade ela é uma pessoa que é extremamente egocêntrica no sentido de ela não aceita que você critique as suas opiniões. Ela não aceita o contraditório, ela não aceita a ideia de que ela possa estar errada, ela é teimosa naquilo, e é uma pessoa, e aí talvez esse seja um elemento, né, do ferro que eu acho que talvez ele seja o mais comum, de uma certa forma, dentro da sociedade, que é a pessoa que tem a dificuldade de realizar aquilo que ela intelectualiza, né? Uma das características de um ferro mal aspectado é justamente a dificuldade de você conseguir vivenciar na prática as suas teorias. A dificuldade de você conseguir sair da teoria. Você acaba se tornando uma pessoa muito intelectualista. Porque aqui, só para eu encerrar a minha fala, né, até aqui a gente falou muito de questões que parecem mais morais, né, que é a pessoa se achar demais, a pessoa não sei, que realmente são questões morais. Mas às vezes também esse mau aspecto, esse ferro mal aspectado, ele vai estar se desenvolvendo não de uma forma amoral. A pessoa, às vezes, ela não é nem arrogante, ela não é nem, ela não tem nenhuma dessas outras características que a gente colocou aqui, mas ela é uma pessoa que simplesmente não consegue sair da teoria. E ela é uma pessoa que cada vez se alimenta mais do seu intelecto, mas que não consegue dar vazão a isso na prática. E isso, de fato, acaba sendo um problema também, porque, como a gente já falou várias vezes, inclusive no nosso primeiro vídeo sobre os metais, nós somos feitos de todos eles. Então, todos eles precisam estar em harmonia para se manifestarem no nosso chumbo de maneira bem auspiciosa. Então, não adianta só eu ter muito conhecimento intelectivo se eu não transformo esse conhecimento em prática, porque a minha composição vai estar em desequilíbrio, logo a minha manifestação no mundo também vai estar desarmonizada. E é importante a gente lembrar, né, que a alquimia ela não é algo que surge hoje, ou seja, ela usa símbolos de uma época mais antiga, e o ferro ele funcionava como uma grande ferramenta. Né? Você vai ter as armas de ferro, mas você também vai ter os utensílios de ferro que vão gerar um avanço tecnológico e prático para algumas sociedades. As sociedades que dominam o uso do ferro em si. Quando você tem, por exemplo, uma arma de ferro antigamente, essa arma sobrepujava o bronze, que era a grande liga, né? As grandes coisas de bronze, e você bastava ter um grupo até mesmo mal treinado, mas tendo armas de ferro, poderiam vencer um grupo maior e bem treinado usando armas de bronze, porque o ferro penetrava o bronze com mais facilidade. E isso traz para a gente uma característica muito importante do ferro em si,
que é essa capacidade de separação das coisas. Né? O João trouxe o exemplo da pessoa, o Patrick também falou sobre isso, que ela se sente muito numa área e ela não consegue separar isso das outras áreas. Mas é importante que quando você tem esse seu ferro bem aspectado, ele funciona como um bisturi. Ele corta na medida correta determinadas coisas. Você vai saber cada aspecto da sua vida. Você vai saber que, por exemplo, você vai olhar para si mesmo, quando no meu caso, eu estou com índice de gordura acima do ideal. Beleza, então eu preciso, mas eu tenho um arcabouço de exercício físico, certo? Mas o meu arcabouço de exercício físico eu não posso fazer de maneira isolada. Eu tenho que levar em consideração isso aqui. Eu tenho que fazer esse corte no momento. Da mesma maneira que muita gente às vezes passa numa determinada idade e fala, mas eu sempre fiz assim. Mentira, já tem 10 anos que você não faz isso. E aí você quer fazer alguma coisa como se você tivesse 10 anos a menos. E aí você se ferra, né? São os memes que circulam na internet, que quando você é criança, você cai da árvore, cai de um prédio de 10 andares, levanta, sacode a poeira e vai embora. Né? A partir de uma determinada idade, você dormiu de mau jeito no sofá, você precisa ficar todo preso, tomando remédio relaxante muscular, usando salompa, fazendo um monte de coisa, porque você dormiu errado no sofá. Olha, só dormiu errado, né? A criança cai e tá tudo de boa. É você perceber o momento no qual você se encontra para aplicar aquilo de maneira correta, buscando a construção de algo. É uma ferramenta, como por exemplo o botão de like, é uma ferramenta que ajuda muito a gente, né? Porque vai mostrar para o YouTube que você gostou do nosso vídeo, e ele vai divulgar para mais outras pessoas, para que ele tenha acesso. Então, cara, você gostou? Cara, não custa nada, dá um like ali no vídeo, que nos ajuda muito e funciona como uma ferramenta incrível para a divulgação do nosso trabalho, né? Que particularmente a gente não recebe nada por isso, do ponto de vista financeiro, porque faz parte de uma associação. E caso você queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dá uma olhada também no nosso site, né, no pedradeafiar.org, ou se torne membro do nosso canal, que você também vai poder contribuir financeiramente para a manutenção desse canal, né? Comprar as coisas, manter o canal em si, ele tem o seu custo, e isso ajuda a fazer com que nós, pelo menos, não tenhamos que tirar tanto do bolso, porque nós também tiramos do bolso para manter independente do quanto você contribua. Então, você percebendo essa questão da ferramenta, você consegue fazer os cortes necessários. Você vai perceber na sua vida aquilo que se aplica e aquilo que não se aplica. João trouxe a questão das fake news, né, desse conhecimento. Você fala assim, beleza, isso parece verdade, mas não, parece. Então, se parece, eu deixo na caixa do parece. Eu vou fazer uma análise crítica, como o Patrick falou, a respeito disso. Eu vou analisar as outras coisas. Não é porque aquilo é interessante para mim que eu vou divulgar aquilo. Eu preciso ter um comprometimento com aquilo que eu tenho como verdade. Esse processo de construção, entender que eu erro, eu acerto. Da mesma maneira que quando você vai fazer um corte de carne, né, usando a ideia da faca, você tem que saber qual é o corte correto para cada carne. Você sabe, às vezes, como é mais ou menos. Então você acerta um pouco, mas você também está errando. É saber utilizar as ferramentas que você tem, mas sempre fazer a manutenção dessas ferramentas. A sua faca precisa estar sempre afiada, senão ela não vai cortar tão bem assim, a não ser que seja uma faca de decoração. Mas aí você precisa limpá-la com frequência, senão ela vai oxidar e ela deixa de ser uma faca de decoração. Bem, ela vai decorar também, não como você quer, mas ela vai decorar também dentro desse seu processo. É você observar as suas ferramentas e como aplicar na sua construção e na construção do mundo ao redor. Busque sempre prestar atenção nas ferramentas que você tem. Você não vai parafusar um parafuso usando um martelo. Da mesma forma que você não vai martelar um prego usando uma chave de fenda ou uma chave inglesa. É importante conhecer as ferramentas que nós temos para saber quais ferramentas se aplicam em cada cenário. Se você não sabe isso, talvez o seu ferro esteja um pouco enferrujado. É importante fazer essa análise para saber como usar cada coisa, na hora de usar cada coisa, e assim você vai realizar, aos poucos, a sua grande obra. E até o próximo programa. Tchau, tchau!